Naquela manhã de domingo, quando Leonardo recebeu o áudio de Virgínia pelo WhatsApp, ele jamais imaginou que aquelas palavras da nora iriam abalar sua estrutura emocional de uma forma tão profunda. O que ela disse naquela mensagem de voz tocou numa ferida que ele pensava ter cicatrizado há anos, despertou sentimentos que estavam guardados no fundo do coração e o fez questionar se tinha sido o pai que seus filhos realmente precisavam. A reação dele foi tão intensa e genuína que, quando o vídeo vazou, a internet inteira parou para assistir e se emocionar junto com o rei da música sertaneja. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento para apertar o sininho das notificações, porque hoje vamos mergulhar numa história que vai mexer com você de uma forma que você não esperava. E deixa um like se você também acredita que às vezes são as pessoas mais próximas que nos fazem enxergar verdades sobre nós mesmos que nem sabíamos que existiam. Conta aqui nos comentários. Você já passou por um momento em que alguém te disse algo que mudou completamente a forma como você se via? Porque depois que você ouvir o que Virgínia falou para Leonardo, tenho certeza que vai refletir sobre os relacionamentos na sua própria família. Agora vem comigo que essa história vai tocar seu coração de um jeito que você não vai esquecer tão cedo. Leonardo sempre foi um homem de personalidade forte, construída ao longo de décadas enfrentando os altos e baixos de uma carreira musical que o transformou numa verdadeira lenda da música sertaneja. Desde os tempos da dupla com Leandro, ele aprendeu a lidar com pressões, críticas, sucessos e tragédias pessoais que marcariam para sempre sua trajetória. A perda do irmão não apenas encerrou uma das duplas mais queridas do Brasil, mas também forçou Leonardo a reconstruir sua identidade artística e pessoal praticamente do zero. A transição para a carreira solo foi um processo doloroso e desafiador. Leonardo precisou provar para o público, para a mídia e principalmente para si mesmo que conseguia manter viva a chama da música sertaneja sem o parceiro de uma vida inteira. Foram anos de trabalho árduo, de shows emocionalmente devastadores, onde ele cantava sozinho músicas que sempre foram feitas para duas vozes, de noites em claro questionando se valia a pena continuar carregando aquele legado pesado nos ombros. Nesse processo de reconstrução, Leonardo desenvolveu uma casca emocional que o protegia das vulnerabilidades do dia a dia. Ele se tornou o patriarca forte da família, o profissional dedicado, o homem que não demonstrava fraquezas porque acreditava que essa era sua responsabilidade como chefe de família e como ícone público. Mas aquele áudio de Virgínia ia quebrar essa proteção de uma forma que ele jamais esperava. A relação entre Leonardo e Virgínia sempre foi especial. Desde que ela entrou na família como namorada e depois esposa do Zé Felipe, Leonardo a tratou não apenas como nora, mas como uma filha que a vida havia trazido para completar o círculo familiar. Virgínia, por sua vez, sempre demonstrou um carinho e respeito genuínos pelo sogro, admirando não apenas o artista consagrado, mas o homem íntegro que ele era por trás dos palcos. Os dois desenvolveram uma cumplicidade bonita de se ver. Leonardo se derretia com as brincadeiras de Virgínia, ria das histórias que ela contava, se orgulhava da forma carinhosa como ela cuidava do Zé Felipe e depois da Maria Alice. Para ele, Virgínia representava uma renovação na família, uma energia jovem e amorosa que trouxe leveza para relacionamentos que às vezes carregavam o peso das tradições e das expectativas familiares antigas. Virgínia, por sua vez, via em Leonardo muito mais do que o sogro famoso. Ela percebia detalhes que talvez nem os próprios filhos conseguissem enxergar com clareza. A solidão que às vezes transparecia nos olhos dele, a nostalgia que o tomava quando falava do passado, a forma como ele se esforçava para ser forte sempre, mesmo quando isso custava um preço emocional alto demais. Foi essa percepção aguçada de Virgínia que gerou o áudio que mudaria tudo. Mas calma, lembra daquele momento que mencionei no início? Ele está chegando e vocês vão entender por que a reação de Leonardo foi tão impactante que viralizou na internet e emocionou milhões de pessoas.
Na semana anterior ao áudio fatídico, Leonardo havia passado por alguns dias particularmente difíceis. Era a época de aniversário de morte do Leandro, e como acontecia todos os anos, ele ficava mais introspectivo, mais sensível, revivendo memórias que normalmente conseguia manter guardadas no fundo do coração. Zé Felipe e os outros filhos sabiam que essa época era delicada para o pai, mas ninguém falava abertamente sobre isso. Era um acordo tácito de família para não mexer em feridas que pareciam cicatrizadas. Virgínia, no entanto, observava Leonardo com outros olhos. Ela notava como ele ficava mais quieto durante as refeições em família, como forçava sorrisos quando brincava com Maria Alice, como seu olhar ficava distante quando tocava alguma música dos velhos tempos. Era como se ela conseguisse enxergar, através da máscara de fortaleza que Leonardo usava para proteger a família de suas próprias vulnerabilidades. Naquele domingo específico, a família havia se reunido para um almoço tradicional na casa de Leonardo. Era um desses encontros calorosos que aconteciam regularmente, com toda a família reunida, risadas, conversas sobre música, planos para o futuro. Leonardo parecia estar bem, participando das conversas, brincando com a netinha, sendo o anfitrião, amoroso de sempre. Mas Virgínia percebeu algo que os outros não viram. Ela notou como Leonardo olhava para Zé Felipe com um misto de orgulho e melancolia, como se estivesse fazendo um balanço silencioso da relação que construíram ao longo dos anos. Ela viu como ele observava a interação entre Zé Felipe e Maria Alice com um sorriso nostálgico, talvez lembrando de quando seus próprios filhos eram pequenos e ele estava sempre viajando, sempre trabalhando, sempre priorizando a carreira. Depois que todos foram embora e Leonardo ficou sozinho em casa, Virgínia não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Ela sentiu uma necessidade urgente de falar com o sogro, de dividir com ele uma percepção que talvez ninguém mais tivesse coragem ou sensibilidade para expressar. Foi então que ela gravou o áudio que mudaria tudo. A mensagem de voz começou, de forma simples, com Virgínia agradecendo pelo almoço e pela companhia sempre carinhosa. Mas então ela disse algo que Leonardo jamais esperaria ouvir de alguém. Pai, eu preciso te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer, mas que eu sinto no coração que precisa ser dito. A voz de Virgínia no áudio estava carregada de emoção genuína quando ela continuou. Eu vejo como você se esforça para ser forte para todos nós, como você carrega nas costas o peso de ser o exemplo, o provedor, o pilar da família. Mas eu quero que você saiba que a gente te ama, não pelo que você faz ou pelo que você representa, mas pelo homem incrível que você é. Leonardo, que estava ouvindo o áudio enquanto tomava café na cozinha, parou completamente o que estava fazendo. As palavras de Virgínia estavam tocando num ponto sensível que ele nem sabia que existia. Ela continuou com aquela sinceridade devastadora. Eu vejo como você fica triste nessa época do ano e como você tenta esconder isso de todos nós. Pai, você não precisa ser forte o tempo todo. A gente está aqui para te apoiar também. Mas foi o que veio em seguida que realmente destruiu as defesas emocionais de Leonardo. Virgínia disse com a voz embargada. Eu sei que você às vezes se questiona se foi o pai que seus filhos precisavam, se deu atenção suficiente, se esteve presente nos momentos importantes. Mas eu preciso te dizer algo, olhando para o Zé. Felipe, vendo o homem íntegro, carinhoso e dedicado que ele se tornou, eu sei que você foi um pai excepcional. Leonardo sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos. Virgínia estava verbalizando inseguranças que ele carregava há anos, medos que nunca havia admitido nem para si mesmo. Ela continuou. O Zé Felipe fala de você com tanto orgulho, com tanto amor, com tanta admiração. Ele quer ser metade do pai para Maria Alice que você foi para ele. Isso não acontece por acaso, pai. Isso acontece porque você plantou sementes de amor que estão dando frutos lindos. A voz de Virgínia ficou ainda mais emocionada quando ela chegou ao ponto mais tocante do áudio. E eu quero te agradecer porque quando eu casei com o Zé Felipe, eu não ganhei apenas um marido.
Eu ganhei um sogro que me trata como filha, que me acolheu de braços abertos, que me ensina todos os dias sobre família, sobre amor, sobre caráter. Você é o exemplo de homem que eu quero que Maria Alice procure no futuro. Foi nesse momento que Leonardo não conseguiu mais se conter. As lágrimas que havia estado segurando começaram a escorrer livremente pelo rosto. Virgínia estava dizendo tudo o que ele precisava ouvir, mas nunca teve coragem de pedir. Ela estava curando feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Estava oferecendo a validação que todo pai secretamente deseja, mas raramente recebe. O áudio continuou com Virgínia dizendo: "Pai, você não precisa carregar tudo sozinho. A gente é família, e família é para dividir os pesos e multiplicar as alegrias. Quando você está triste, a gente fica triste junto. Quando você se emociona, a gente se emociona junto. Você não precisa ser perfeito para ser amado por nós." A parte final do áudio foi a que mais tocou Leonardo. Eu sei que você sente falta do tio Leandro, e tudo bem sentir essa falta. Ele foi uma parte importante da sua vida, da sua música, da sua história. Mas eu quero que você saiba que o legado que vocês construíram juntos continua vivo através de você, através da sua música, através da forma como você educa seus filhos e netos. O tio Leandro seria muito orgulhoso do homem que você se tornou. Quando o áudio terminou, Leonardo estava completamente emocionado. Ele permaneceu sentado na cozinha por vários minutos, processando cada palavra que Virgínia havia dito. Era como se ela tivesse aberto uma janela em sua alma e deixado entrar, uma luz que ele não sabia que estava precisando tanto. Sem conseguir se controlar, Leonardo decidiu gravar um áudio de resposta. Sua voz estava claramente embargada quando ele começou a falar. "Virgínia, minha filha, eu não tenho palavras para te agradecer por essas palavras. Você tocou no meu coração de uma forma que eu nem sabia que era possível." Com a voz trêmula de emoção, ele continuou: "Você tem razão. Às vezes eu me questiono se fui o pai que meus filhos mereciam. A carreira me levou para longe muitas vezes, me fez perder momentos importantes, me obrigou a fazer escolhas difíceis. Mas ouvir você dizer essas coisas me faz perceber que talvez eu tenha acertado mais do que errei." Leonardo então fez uma confissão tocante. "Sabe, Virgínia, tem momentos que eu olho para o Zé Felipe e vejo tanto do Leandro nele. A forma como ele sorri, como ele trata você, como ele é pai da Maria Alice. E isso me emociona porque significa que o amor que eu e o Leandro tínhamos um pelo outro está sendo passado para frente através dos nossos filhos." O áudio de resposta de Leonardo foi igualmente emocionante quando ele disse: "Você não faz ideia de como é importante para mim ter você na nossa família. Você trouxe uma leveza, um amor, uma compreensão que a gente nem sabia que estava precisando. Quando eu vejo como você cuida do Zé Felipe, como você ama a Maria Alice, como você trata todos nós, eu sei que meu filho escolheu a mulher certa." Foi esse áudio de resposta de Leonardo, carregado de emoção genuína e vulnerabilidade rara, que acabou vazando nas redes sociais. Alguém próximo à família compartilhou um trecho da mensagem e, em questão de horas, a internet inteira estava comentando sobre a reação emocionada do cantor. O que mais impressionou as pessoas não foi apenas ver Leonardo chorando, mas a sinceridade crua daquele momento. Era um dos maiores ícones da música sertaneja, se mostrando completamente humano, vulnerável, real. Era um pai questionando suas próprias escolhas, um homem reconhecendo suas fragilidades, um ser humano agradecendo por ser amado incondicionalmente. Os comentários nas redes sociais foram uma avalanche de emoção. Milhares de pessoas se identificaram. Com aquele momento, lembraram de suas próprias relações familiares, refletiram sobre a importância de expressar amor e gratidão enquanto há tempo. Muitos filhos comentaram que iriam ligar para seus pais após ver o vídeo. Muitos pais reconheceram suas próprias inseguranças na reação de Leonardo. O que tornou aquele momento ainda mais especial foi a autenticidade. Não era uma encenação, não era um momento criado para as câmeras. Era a vida real acontecendo. Era o amor familiar em sua forma mais pura e verdadeira, se manifestando através de palavras sinceras e lágrimas genuínas.
Dias depois, quando a poeira baixou e a família conseguiu processar melhor o que havia acontecido, Leonardo deu uma entrevista onde falou sobre a importância daquele momento. Ele disse que Virgínia havia lhe dado um presente precioso, a certeza de que seus esforços como pai não haviam sido em vão, de que o amor que ele tentara demonstrar ao longo dos anos havia sido recebido e multiplicado. Virgínia, por sua vez, ficou inicialmente constrangida com a repercussão, mas depois compreendeu que talvez aquele momento tenha tocado tantas pessoas justamente porque representa algo que todos nós precisamos. A validação de que somos amados não pelo que fazemos, mas pelo que somos. A família ficou ainda mais unida após esse episódio. Leonardo se permitiu ser mais aberto emocionalmente. Zé Felipe compreendeu ainda melhor a profundidade do amor paterno. E Virgínia se consolidou definitivamente como a filha que Leonardo ganhou de presente da vida. Agora vocês entendem por que a reação de Leonardo tocou tanto a internet. Não foi apenas um homem chorando, foi um pai descobrindo que seus maiores medos eram infundados. Foi um ser humano recebendo a cura para feridas que carregava há anos. Foi o amor familiar se manifestando de forma tão pura que comoveu milhões de corações. Essa é a beleza dos relacionamentos familiares verdadeiros. Eles têm o poder de nos curar, de nos transformar, de nos mostrar verdades sobre nós mesmos que nem sabíamos que precisávamos ouvir. E Leonardo, naquela manhã de domingo, descobriu que às vezes são as pessoas que menos esperamos que chegam com as palavras certas no momento certo para tocar nossa alma da forma mais especial possível.